Olá pessoal, tudo bem? Oi gente! Esta semana fomos a mais uma escola municipal para que os estudantes de lá nos contassem o que gostariam de saber. Vejam só o que eles perguntaram. Oi, eu sou Beatriz Neves, tenho 12 anos, sou da turma 7º A e eu quero saber mais sobre a formação da população brasileira e a regionalização do Brasil. Tchau! E para ajudar a responder a pergunta deles, fizemos o quadro de hoje com o tema Formação da população brasileira e a divisão regional. Vamos juntos no nosso quadro A Curiosidade Tá On! O Brasil é um dos países mais diversificados do mundo, devido à sua história recente e multifacetada. Sim, Gabi, diversas etnias e culturas contribuíram para a formação da identidade brasileira, incluindo os povos originários, os colonizadores primários, os imigrantes de diferentes origens e os fluxos migratórios mais recentes. A miscigenação e a diversidade cultural são pilares essenciais da identidade brasileira. Portanto, é crucial valorizar e celebrar essa rica herança, reconhecendo a contribuição de todos os povos e grupos étnicos que ajudaram a moldar o Brasil de hoje. E para entender um pouco mais sobre a formação populacional brasileira e os conceitos de limites e fronteiras, assistiremos juntos a 2 vídeos do canal do YouTube Geo Ilustrada. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a dinâmica da população brasileira, com foco no crescimento histórico da população e as razões desse crescimento, na transição demográfica da população e também na distribuição desta população ao longo do território brasileiro, de forma rápida, direta e objetiva, do jeito que você curte. Então bora lá pro vídeo. E aí pessoal, beleza? O meu nome é Paulo, eu sou professor de Geografia e como sempre uma satisfação imensa ter você aqui comigo na Geo Ilustrada. O nosso assunto de hoje, dinâmicas da população brasileira. Bom, no que se refere à dinâmica da população brasileira, uma pergunta vem sempre à mente, que é aquela: quantos somos? Segundo estimativas do IBGE, de 2023, o Brasil possui cerca de 203 milhões de pessoas, sendo o 7º país mais populoso do mundo. Obviamente, esse número nem sempre foi tão expressivo assim. Para você entender melhor isso, observe esta tabela que eu estou deixando na tela. Como você pode perceber, a população brasileira cresceu muito dentro do período abrangido pela tabela, tendo triplicado de 1872 a 1920, e triplicado novamente de 1920 a 1970, e de 70 até 2007, ela praticamente dobrou, chegando a um total de 183,9 milhões de habitantes. Para nós entendermos o porquê desse crescimento, nós temos que compreender a seguinte questão: por que uma população cresce? E para entender isso, existem 2 índices básicos. O primeiro deles é o crescimento vegetativo, que nada mais é do que a diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem. Quando o crescimento vegetativo é positivo, a população tende a crescer. E o segundo índice é o saldo migratório, que é a diferença entre o número de pessoas que deixam o país e o número de pessoas que entram no país. Quando esse saldo é positivo, igualmente a população tende a aumentar. Inclusive foi isso que aconteceu no Brasil durante o final do século XIX e início do século XX, época em que houve uma entrada massiva de pessoas vindas de outros países, de imigrantes. E isso de alguma forma nos ajuda a entender o porquê daquele crescimento que nós acabamos de ver, principalmente durante os anos de 1872 a 1920. Beleza, dito isso, a gente precisa voltar agora para o crescimento vegetativo e entendermos as taxas de natalidade e de mortalidade, pois elas são essenciais para a gente compreender o crescimento da população brasileira. Bom, a taxa de natalidade se refere ao número de pessoas nascidas vivas por 1.000 habitantes, e a taxa de mortalidade diz respeito ao número de óbitos por 1.000 habitantes. No Brasil, até meados de 1940, mesmo com a taxa de natalidade bem alta, o crescimento vegetativo era baixo. Isso porque a taxa de mortalidade também era alta, ou seja, muitas pessoas nasciam, porém muitas pessoas também morriam. Esse cenário passa a mudar mais ou menos por volta do ano de 1945, período em que a taxa de mortalidade passa a cair consideravelmente no país. Mas aí você deve estar se perguntando,
Mas o que faz, afinal de contas, a taxa de mortalidade diminuir? Existem muitos fatores. Dentre eles, eu destaco 3. O primeiro diz respeito à melhoria e à democratização dos serviços de saneamento básico, ou seja, de água e de esgoto, o que faz diminuir a proliferação de doenças. O segundo e o terceiro dizem respeito ao desenvolvimento da medicina e também à democratização dos serviços de saúde. Esses 2 fatores contribuem para que as pessoas passem a viver mais, o que, obviamente, faz diminuir a taxa de mortalidade. Olhe só neste gráfico como a taxa de mortalidade no Brasil cai consideravelmente neste período, alavancando o crescimento vegetativo. Porém, o crescimento vegetativo volta a diminuir por volta da década de 70, pois mesmo com a redução das taxas de mortalidade, passa a haver também a redução da taxa de natalidade. Mas aí você novamente deve estar se perguntando, por que a taxa de natalidade caiu? Bom, novamente eu destaco 3 fatores. O primeiro deles é o êxodo rural, que diz respeito ao deslocamento das pessoas da área rural para a área urbana. Por conta do custo de vida ser mais alto nas cidades, as pessoas passam a ter menos filhos. O segundo diz respeito às campanhas de natalidade. E o terceiro, e talvez um dos principais, é a maior participação das mulheres no mercado de trabalho, o que faz com que elas acabam tendo filhos mais tarde e numa quantidade menor. Quer ver só? Pense no caso aí da sua família. Quantos filhos os seus avós tiveram? E quantos filhos os seus pais tiveram? E quantos filhos você pensa em ter? Provavelmente o número total só diminui. Eu fiquei até curioso. Comente aí, quantos filhos os seus avós tiveram? Bom, vamos abordar agora 2 assuntos de extrema importância: a transição demográfica e a distribuição da população brasileira. Mas antes disso, se você estiver curtindo o vídeo, se eu de alguma forma estiver te ajudando, deixa um like aí para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus alunos, com seus amigos, com a sua mãe, com seu pai, com sua avó, que isso ajuda demais. Beleza? Sem mais delongas, então bora lá para a conclusão do vídeo. Bom, sucintamente, a transição demográfica diz respeito aos estágios de crescimento de uma população e as características etárias dessa população, ou seja, as características de idade. Bom, para entendermos essa transição aqui no Brasil, observe essas 2 pirâmides, a de 1980 e a de 2015. Note como a primeira tem a base muito mais larga, o que indica que a população é majoritariamente jovem. E na segunda, a base se afunila e o centro da pirâmide passa a ganhar maior destaque, o que indica um envelhecimento dessa população. E na terceira, que é uma projeção para o ano de 2050, a base e o meio se afunilam e o topo passa a ganhar maior destaque, o que indica um envelhecimento ainda maior da população. Bom, essas mudanças nas características etárias da população brasileira se devem a 2 motivos principais: a diminuição das taxas de natalidade, como nós já conversamos, e, igualmente, a diminuição das taxas de mortalidade, ou seja, tem menos pessoas nascendo e menos pessoas morrendo, o que acaba provocando o envelhecimento da população. Tranquilo isso? Bem fácil de entender, né? Mas aguente aí porque a gente ainda precisa falar de um último assunto, que é muito importante: distribuição da população brasileira. Sobre isso, você precisa saber que o Brasil, apesar de ser um país extremamente populoso, não é um país muito povoado, ou seja, a população absoluta é grande, mas a população relativa, que é o índice de pessoas por quilômetro quadrado, é baixa. Tem muitas pessoas, mas o território brasileiro também é muito grande, o que gera uma população relativa baixa. Além disso, essa população está distribuída de forma desigual ao longo do território brasileiro, estando concentrada principalmente nas zonas litorâneas e diminuindo à medida que avançamos em direção ao interior. Isso fica bem nítido neste mapinha aí, preste atenção. E essa característica se deve principalmente ao modelo de colonização pelo qual o Brasil foi submetido, que era uma colonização de exploração, ou seja, exportação de matérias-primas para suprir demandas da colônia. Por conta disso, houve um povoamento periférico, com a população se concentrando principalmente ali nas zonas litorâneas. Bom, então era isso. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo algumas sugestões de vídeos, tá bom? Não esqueça de deixar o like. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Estamos indo para um intervalo rapidinho, mas agora a gente volta, beleza? Estamos de volta e vamos continuar com curiosidades de hoje. E agora falaremos um pouco sobre o processo de regionalização do Brasil. O processo de regionalização é geralmente feito levando em consideração aspectos como clima, relevo, economia, cultura e densidade populacional. Assim,
podemos identificar e organizar as diferentes regiões que se destacam por suas particularidades. E para entender um pouco mais sobre este assunto, acompanharemos juntos a 2 vídeos do canal YouTube Geo Ilustrada. Neste vídeo, nós vamos falar sobre os conceitos de território, de limite e de fronteira, com foco na diferenciação entre esses dois últimos. Limite e fronteira não são a mesma coisa. Então bora lá pro vídeo. Salve, salve galera! Beleza? Tudo certo? Espero que sim. Eu sou o Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. E bora lá para mais um vídeo. Nosso assunto de hoje: território, limites e fronteiras. Assunto simples, mas que gera muitas confusões aí em vocês, principalmente quanto às diferenças entre os conceitos de limite e de fronteiras. Então bora lá entender isso. E vamos começar falando sobre os territórios, conceito de extrema importância dentro da geografia. O conceito de território é dito ser um conceito polissêmico. O que isso significa? Significa que ele pode ter diferentes significados. Porém, o território é comumente associado às relações de poder, tendo a seguinte definição: apropriação e utilização do espaço geográfico por um indivíduo ou grupo de indivíduos através das relações de poder. Dentro dessa perspectiva, o território seria o resultado das relações de poder dos diferentes atores sociais. Eu não vou me aprofundar neste conceito, porque já tem um vídeo aqui no canal onde eu foco exclusivamente nele. Estou deixando aqui no card e também na descrição, beleza? Então não deixe de dar uma conferida lá, beleza? Vamos focar agora nas diferenças entre os conceitos de fronteira e limite, porque eu sei que vocês confundem muito eles dois. Inclusive eles são tratados como sinônimos, porém não são, beleza? Porém, eles têm sim semelhanças, pois ambos servem para estabelecer domínios e também para demarcar territórios. Falando exclusivamente do conceito de fronteira, ele passa a ganhar muita relevância a partir do surgimento dos estados nacionais, pois ele vai servir basicamente como garantia de estabilidade, de segurança e também de soberania do estado. De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, a fronteira corresponde a uma faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres. Nesse sentido, as fronteiras são entendidas como faixas do território, que estão sujeitas a mudanças e também marcadas pelas trocas de relações, sejam relações culturais, econômicas, militares, dentre outras. Nesse sentido, as fronteiras são entendidas como algo orgânico, que possui grande dinamicidade, que envolve integração e articulação. Sendo assim, o conceito de fronteira também pode estar relacionado a uma frente de expansão de uma área sobre a outra, como é o caso das fronteiras agrícolas no Brasil, que se referem ao avanço do setor agropecuário sobre as áreas naturais ou de conservação. Tranquilinho, né? Eu disse para vocês que seria fácil. Vamos partir agora então para o conceito de limite e estabelecermos algumas diferenças entre ele e o conceito de fronteira. Mas antes disso, eu já peço aqueles favores básicos para vocês. Se eu estiver te ajudando, deixe um like aí, porque isso fortalece demais o trabalho. Compartilhe com seus colegas e também com seus alunos, porque isso ajuda muito. E deixe um comentário aí dizendo o que você gostou e também o que você não gostou. E para nos acompanhar mais de perto, temos também o nosso Instagram, beleza? Valeu, bora lá para a conclusão do vídeo. Bom, o conceito de limite vai ganhar destaque com a consolidação dos estados modernos, tendo como principal função a delimitação para o exercício de sua soberania. Nesse sentido, o conceito de limite tem a ver apenas com a ideia de delimitação e de demarcação de determinado território, servindo para delimitar países, estados ou até mesmo municípios. Existem dois tipos de limites: os naturais, que se referem a aspectos do terreno como rios, montanhas e matas, e que vão delimitar naturalmente determinado local, e também os limites artificiais, que são aqueles que são frutos da ação antrópica, ou seja, da ação do ser humano, como estradas, muros, linhas imaginárias, construções, entre outros. Bem tranquilo, né? Mas para isso ficar ainda mais sólido na sua cabeça, vamos fazer agora uma síntese. Então os limites, basicamente, servem para caracterizar as dimensões do território, tendo a função de separação. Já as fronteiras designam uma área de integração e de articulação, sendo mais orgânicas e fluidas do que os limites.
Além disso, eu não posso deixar de dizer aqui que esses termos também são comumente associados ao tipo de território o qual eles separam. Por exemplo, a fronteira é utilizada para se referir à divisão entre países, os limites à divisão entre municípios, e aí existe outro, que são as divisas, que são associadas à divisão entre estados. Por mais que essa seja uma análise simplista, é importante que você também a conheça. Então valeu para você que ficou até aqui. Se curtiu o vídeo, se eu te ajudei, deixa um like aí porque isso fortalece muito, beleza? Se inscreva no canal, abração, até a próxima, tamo junto, tchau, tchau. Neste vídeo, nós vamos entender os conceitos de região e de regionalização, bem como as propostas de regionalização do Brasil, como as regiões naturais e homogêneas do IBGE, os complexos regionais ou regiões geoeconômicas de Pedro Geiser e a proposta de regionalização do professor Milton Santos, de forma objetiva e direta. Então, se você curtiu esse tema, vai lá buscar um cafezinho e bora lá pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, professor de Geografia e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Nosso tema de hoje, região. Então só para você se situar, a gente vai começar o vídeo falando do conceito de região em si e depois a gente vai passar para as propostas de regionalização do Brasil, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolações, bora lá, vamos entender um pouquinho mais sobre o conceito de região. E só para você saber, tudo que eu vou falar aqui sobre o conceito de região em si foi embasado em Rogério Hasbert, que é um dos principais teóricos brasileiros no que se refere a este conceito. E ele vai nos dizer que o conceito de região é um conceito polissêmico. O que isso aí significa? Significa que é um conceito que pode ter muitos significados. Então, por se tratar de um conceito polissêmico, o conceito de região vai gerar muito debate no meio acadêmico, e é nesse sentido que o autor vai dizer que este conceito nasce e morre, sempre em corpos diferentes, a depender ali da corrente do pensamento com a qual se está trabalhando. Mas você deve estar pensando aí, pô professor, se o conceito de região é tão amplo, é polissêmico, abrange tantos significados, como é que eu vou saber, afinal de contas, o que ele significa? Calma, fique tranquilo, tranquila que eu já vou chegar lá, tá? Mesmo o conceito de região sendo polissêmico, ele geralmente caminha para um entendimento comum. A etimologia da palavra região faz alusão à ideia de corte, de recorte e de delimitação. Então, de forma geral, o conceito de região é entendido como parcela ou recorte do espaço através de características comuns que ele apresente. Então, sucintamente, você pode entender região como um recorte, como uma delimitação do espaço geográfico com base em características comuns que ele apresente. Por exemplo, eu posso delimitar, ou no caso, regionalizar um país com base em aspectos físicos, naturais, econômicos, sociais, dentre outros. Tá bom? Ficou mais claro agora? Espero que sim. Bom, agora que você já entendeu o conceito de região, eu quero conversar com vocês brevemente sobre por que regionalizar. Por que é importante regionalizar? Bom, a regionalização ela é importante principalmente no sentido de planejar, de fazer um planejamento territorial ou regional. A partir do momento que você regionaliza um país, você passa a ter um entendimento muito maior do seu território, principalmente quando estamos falando de países tão grandes, tão extensos como é o caso do Brasil, por exemplo. Então isso favorece principalmente a gestão de políticas públicas, políticas de desenvolvimento regional e por aí vai. Tá? Então, aí que está a principal importância de você regionalizar, falando bem brevemente, obviamente. Bom, bora lá agora para a segunda parte do vídeo, que são as propostas de regionalização do Brasil. Mas antes disso, aqueles favores básicos, se você estiver curtindo o vídeo, deixa um like aí, que isso fortalece demais. Deixa um comentário dizendo o que você gostou, o que você também não gostou. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Compartilha aí com seus colegas de turma, com seus amigos professores e beleza. É isso aí, bora lá para a segunda parte do vídeo. Propostas de regionalização do Brasil. Bom, em primeiro lugar, é importante que você saiba que as propostas de regionalização do Brasil visando o levantamento de informações iniciaram com o IBGE, sendo a primeira delas em 1941. E essa regionalização do Brasil foi pautada em regiões naturais. Isso aqui é muito importante, não se esqueça. Então, os principais critérios para a realização desta regionalização foram as características físicas do país. Isto é, o relevo, a hidrografia, aspectos bióticos e por aí vai. Nesta proposta de regionalização, foram propostas 5 regiões: a região Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Leste e Sul, sendo que a região Nordeste também foi delimitada em Nordeste Ocidental e Nordeste Oriental, e a região Leste foi também segmentada em Leste Setentrional e Leste Meridional, como você pode verificar neste mapa que eu estou deixando na tela. No ano de 1969, o IBGE lançou a sua segunda proposta de regionalização do Brasil,
que nada mais era do que uma revisão da proposta anterior. E é esta proposta que vigora até os dias de hoje aqui no país, porém com algumas modificações em decorrência do surgimento de outros estados. Nesta proposta, que ficou conhecida como regiões homogêneas, o IBGE teve como critérios a demografia, aspectos socioeconômicos e também as características fisiográficas do país. Então, nesta proposta, o IBGE buscou agregar os estados com base em suas semelhanças históricas, sociais, econômicas e naturais. Vamos falar agora da proposta de Pedro Geiser. Essa proposta de regionalização, conhecida como regiões geoeconômicas ou complexos regionais, foi proposta no final da década de 1960 e ela teve como principais critérios a formação histórica do país, segundo as suas semelhanças econômicas, históricas e culturais. Nessa proposta, o Brasil foi segmentado em 3 complexos. O primeiro, a região amazônica, o segundo, a região nordeste e o terceiro, a região centro-sul. E como você pode perceber com base neste mapa, ele não respeitou os limites dos estados, diferente das outras 2 que eu apresentei anteriormente. Por fim, eu trago a proposta do grande Milton Santos. Essa proposta teve como critério o avanço do meio técnico, científico e informacional. Que avanço do quê? Você não conhece? Nunca ouviu falar deste conceito? Bom, sem entendê-lo, você não vai entender essa proposta aqui, tá? Mas eu vou te ajudar. Tem outro vídeo aqui no canal que eu explico certinho do que se trata este conceito, então vai lá e assiste, beleza? Tá aqui no card e na descrição do vídeo. Bom, nesta proposta, Milton Santos delimitou 4 Brasis, levando-se em consideração aspectos socioeconômicos e principalmente o meio geográfico presente nessas regiões. A partir dela, foram delimitadas 4 regiões: a região Amazônia, a região Nordeste, a região Centro-Oeste e a região Concentrada, sendo que cada uma delas é caracterizada principalmente pela presença desigual do meio técnico, científico e informacional. É claro que aqui eu fiz uma abordagem resumida, principalmente dessas 2 últimas. Se esse vídeo tiver um bom feedback, eu posso fazer uma parte 2, onde eu aprofundarei ainda mais essas 2 propostas que eu disse aqui por último, a de Geiser e a de Milton Santos. Mas de qualquer forma, era isso. Obrigado para você que viu o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar um like, deixar um comentário aí, que isso fortalece demais. Compartilhe o vídeo, tá bom? Para quem quiser se inteirar um pouco mais sobre o assunto, como sempre, referências bibliográficas aqui na descrição do vídeo. Estou deixando um artigo científico e 2 artigos aí de blogs, que é um pouco mais simples, né? Para quem não quiser quebrar muito a cabeça. Então valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Eu quero agradecer ao professor Paulo, do canal e do YouTube Joia Ilustrada, pela colaboração e peço que se inscrevam, curtam e assistam os vídeos do canal. Belezinha, pessoal? Olha, Gabriel, eu achei bem interessante os vídeos de hoje. E agora, vamos com Você Sabia com o professor Ailton. Olá, pessoal! E aí, vocês sabiam que o Brasil é dividido em 5 regiões? São elas: a região norte. Esta vasta região é caracterizada pela presença da floresta amazônica, o maior bioma brasileiro. Apresenta uma grande biodiversidade, com população diversificada e uma economia marcada pela exploração de recursos naturais, como a mineração e agropecuária e o turismo. Região Nordeste, marcada pelo clima semiárido. Na maioria do seu território, o Nordeste é conhecido pela sua cultura rica e diversa, com influências indígenas, africanas e europeias. A agricultura, a pesca, o turismo e a produção de energia eólica são algumas das atividades econômicas importantes nessa região. Vamos para o Centro-Oeste, composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal. Essa região é caracterizada pelo cerrado e pela presença significativa do agronegócio. Além disso, o Centro-Oeste destaca-se pela sua produção de minérios, como o ouro e o nióbio, e pelo seu papel político, concentrando a capital do nosso país, Brasília. Região Sudeste é a região mais populosa e industrializada do Brasil, composta pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O Sudeste concentra a maior parte da atividade econômica do país,
com destaque para os setores de serviços, indústria automobilística, tecnologia, turismo e agricultura. Região Sul é caracterizada por um clima temperado, com estações bem definidas e por uma economia diversificada, com destaque para a agropecuária, a indústria metalúrgica e a produção de energia elétrica. Os estados da região Sul também se destacam pela qualidade de vida e pelo Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, elevado, em comparação com outras regiões do país. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais! Obrigado pela colaboração, professor Ailton. Foi na hora, viu? E para ampliar as possibilidades de desenvolver as habilidades, vamos com a nossa hora de atividade com a professora Andriele. Andriele, é com você. Olá, pessoal! A proposta de atividade de hoje contempla a ideia de criar uma feira alternativa na escola. Inicie a atividade incentivando os estudantes a observarem os tipos comuns de feiras já existentes na sua cidade, como feiras de roupas, verduras, frutas, entre outras. Discuta com eles sobre a importância e os objetivos dessas feiras. Em seguida, peça aos estudantes que, em grupos, realizem um brainstorming para pensar em possíveis propostas para uma feira alternativa na escola. Eles podem considerar temas como feira de livro, feira de poesias, feira de música ou feira de conhecimento. Cada grupo deve listar as suas ideias e depois discutir as suas vantagens e desvantagens. Escolher uma proposta para desenvolver. Com a proposta selecionada, os grupos devem elaborar um plano detalhado para a realização da feira na escola. Eles devem considerar aspectos como a organização do espaço, a divulgação do evento, as atividades que serão realizadas e os recursos necessários. Cada grupo pode criar um esboço do layout da feira. Escreva uma descrição do evento e liste as possíveis atividades e atrações. Após o tempo de desenvolvimento, cada grupo fará uma breve apresentação da sua proposta para a turma e devem explicar o conceito da sua feira, as atividades planejadas e como acreditam que o evento contribuirá para a comunidade escolar. Espero que surjam grandes ideias e vocês possam colocá-las em prática. Não esqueçam de nos chamar para registrar a feira que vocês planejaram e possam vir a realizar. Fazemos questão de mostrar o trabalho de vocês aí na escola. Uma ótima semana! Tchau! Muito obrigada, Andriele. Então, pessoal, estamos chegando ao fim, mas espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Isso aí, Gabi. E não se esqueça de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso aos vídeos e às nossas propostas de atividade. O site está aqui na sua telinha junto com o QR Code. Então basta acessar o www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. Tchau! Tchau, gente!